A Agricultura BR volta a trazer em destaque o levantamento da Conab apresentado nesta quinta-feira. E agora, com vocação para o milho. Em relação ao milho, a Conab trouxe algumas informações importantes, como destaque para a primeira safra, que teve um bom resultado de campo de produção, produtividade e produção, ajudado pelo clima, e mantém ainda uma estimativa, de certo modo, elevada para a segunda safra. Para a primeira safra, 25 milhões de toneladas, para a segunda safra, na casa de 63 milhões de toneladas, com um total de 89 milhões de toneladas, é o que nós mostramos agora. Primeira safra brasileira em 26 milhões, você vê aqui os dados divulgados pela Conab, segunda safra alcançando 63 milhões, total de produção 89 milhões e 200 mil toneladas produzidas de milho, que devem ser produzidas de milho nessa safra brasileira 17-18. E para comparação aqui, nós trazemos a 16-17, quando o Brasil produziu 97 milhões 840 mil toneladas de milho, de acordo com a estatal brasileira. Os números da Conab para as exportações de milho do Brasil são ótimos. Mostram recorde do país na comercialização do grão para países compradores. E ainda mostra que o incremento, ou seja, a alta nas exportações no acumulado das últimas 5 safras, soma 50%. É isso mesmo, na temporada 2013-2014, o Brasil enviou ao exterior 20 milhões 920 mil toneladas de milho. Safra seguinte, 14-15, foram mais de 30 milhões 170 mil. Temporada 15-16, houve quebra no Brasil por conta do fenômeno climático El Niño. Naquela temporada, houve quebra na safra de milho, portanto. No período, o Brasil exportou 18 milhões 880 mil toneladas. Na safra passada, recuperação da condição das lavouras, exportações alcançaram 30 milhões 830 mil toneladas. Neste novo ciclo, novo recorde sendo batido. Conab projeta exportações na ordem de 32 milhões. O consumo de milho no Brasil também deve ser recorde, de acordo com a Conab, o número que até então não foi atingido, de acordo com os dados históricos da estatal, deve chegar a 59 milhões de toneladas. É o que nós observamos agora, trazendo aqui as últimas temporadas. Você vê aqui a 13-14, que teve um consumo total de 54 milhões e 500 mil toneladas, 14-15, 56 milhões e 610 mil toneladas, 15-16 teve o consumo contido, porque teve quebra no Brasil, ficou em 54 milhões e 630 mil, 16-17 chega a 57 milhões e 190 mil toneladas, 17-18 alcança ou deve alcançar 59 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. Bom, e as lavouras de milho de segunda safra estão em pleno desenvolvimento pelo país. Alguns estados têm sofrido com déficit hídrico, falta de chuvas por muito tempo já, que traz uma baixa no potencial produtivo dessas lavouras. Algumas dessas regiões estão localizadas em Mato Grosso do Sul. Bom, vamos saber agora com a Juliana Rezende, então, como que o clima se comporta daqui para frente para um dos maiores estados produtores, Mato Grosso do Sul, mas também Mato Grosso e Goiás. Ela traz em destaque a região centro-oeste do país. O desenvolvimento do milho segunda safra na região centro-oeste segue trazendo preocupações para os produtores. É a falta de chuvas e a baixa condição hídrica do solo que vem mantendo as lavouras com baixo ritmo de crescimento. No Mato Grosso do Sul, a umidade já baixou bastante, agora nas áreas em laranja já alcança até apenas 10% de umidade do solo. Isso não é suficiente para garantir bom crescimento para as lavouras. Tanto que os produtores agora já esperam em perdas. Estima-se que pode se perder em torno de 10% da produção dessa segunda safra de milho. Agora, ao longo dos próximos dias, tem previsão de chuva retornando. São áreas de instabilidades que avançam pelo sul da região centro-oeste, alcançam Mato Grosso do Sul, oeste e sul do Mato Grosso. Só que a chuva deve vir de maneira muito irregular e também fraca. Então, essa chuva ainda não tem potencial para aumentar as condições hídricas do solo. Tanto que nas demais áreas da região, o tempo firme vai seguir predominando em grande parte do Mato Grosso e de Goiás, até pelo menos dia 15 de maio. É a partir do dia 16 que a chuva ganha mais intensidade e retorna de maneira mais significativa. No Mato Grosso do Sul, essa chuva ganha mais força, já os acumulados ficam mais elevados, podendo alcançar até 30 milímetros em 5 dias. E a chuva acaba se tornando cada vez mais abrangente e alcançando áreas produtoras de grande parte do Mato Grosso e também do sul do estado de Goiás. Durante o terceiro período, essa chuva vai persistir. Então, ainda teremos áreas de instabilidades atuando em grande parte da região até o dia 25 de maio.
O Mato Grosso do Sul é o estado que deve receber as pancadas mais fortes e com potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. Só que essa chuva pode vir ainda um pouco mais tarde e não consiga reverter essa condição de baixo potencial produtivo das lavouras de milho segunda safra. Então, essa chuva vindo um pouco mais tarde não deve conseguir reverter essa situação, mas pode ainda paralisar as perdas de produção, especialmente na região centro-oeste.